Olá pessoal, meu nome é Júlio Moraes Oliveira, eu sou professor e advogado em Direito Civil e em Direito Consumidor e hoje eu vim aqui trazer para vocês uma discussão ou alertá-los sobre uma discussão extremamente importante que interessa a todos nós consumidores. No último dia 1º de setembro, sexta-feira passada, o site do UOL publicou uma reportagem com o título O que as farmácias sabem sobre mim. Essa reportagem, de autoria da jornalista Amanda Rossi, fez uma reportagem, foi realizada uma reportagem investigativa na qual ela descobriu que a maior rede de farmácias do Brasil, que é a Raia Drogasil, possui um banco de dados dos consumidores do Brasil de 48 milhões de pessoas dos últimos 15 anos, dados de consumo dessas pessoas. Só para vocês terem uma ideia, a própria jornalista procurou os dados que a empresa continha sobre ela e recebeu lá um relatório com 39 páginas com informações de compras que ela realizou de 2009 ou 2008 até 2023, com todas as informações de todos os medicamentos e todos os tipos de produtos que ela comprou nessa drogaria. Esse fato é um fato extremamente grave, extremamente importante de ser discutido, porque quando a gente fala de informações que estão numa drogaria, numa farmácia, essas informações são informações sensíveis dos consumidores. O consumidor compra numa farmácia, numa drogaria, produtos e medicamentos que são informações relacionadas à sua saúde, à sua intimidade, à sua vida privada. Então, numa farmácia, por exemplo, você pode saber, por exemplo, que o consumidor tem uma doença sexualmente transmissível, você pode saber que o consumidor tem impotência sexual, você pode saber que o consumidor tem até a própria orientação sexual desse consumidor, você pode saber que aquele consumidor é depressivo, que toma antidepressivo, que toma uma série de medicamentos. Então, todas essas informações são informações sensíveis e são consideradas informações sensíveis pela Lei do Cadastro Positivo e também pela Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD. Então, essa reportagem ela é extremamente importante para mostrar para os consumidores que aquela situação simples de oferecer muitas vezes o número do CPF nessas empresas, na verdade você está criando um banco de dados que aquela empresa vai usar, não se sabe quando e nem como, no momento oportuno que ela quiser. E isso é muito sério e isso é muito grave. Só para vocês terem uma ideia como essa discussão é importante e é uma discussão extremamente relevante, aqui em Minas Gerais, a Drogaria Araújo, no ano passado, sofreu uma multa de 7 milhões de reais porque ela estava condicionando a obtenção de descontos nos preços dos produtos ao oferecimento do número de CPF. O consumidor, para conseguir um desconto, ele precisava colocar o número de CPF dele ali no caixa da Drogaria Araújo, e isso foi considerado aqui pelo Ministério de Público de Minas Gerais uma prática abusiva, né, e a empresa então foi multada em 7 milhões de reais. Parece que essa multa da Drogaria Araújo não adiantou, já que essa reportagem agora é de setembro desse ano e a Droga Rai e Drogazil estão realizando essa prática da mesma forma, né? Segundo elas, inclusive na defesa que elas apresentam lá na reportagem, elas falam que elas não condicionam a obtenção de descontos ao número do CPF, mas a gente sabe que isso não é verdade. Inclusive, até essa situação de oferecer desconto com base no CPF é uma questão extremamente discutível. Por quê? Na verdade, esses descontos que são oferecidos nessas drogarias, nessas farmácias, eles são descontos fictícios. Existe uma norma aqui no Brasil, existe um órgão que é o CEMED, que é a Câmara de Regulação de Mercado de Medicamentos. Essa Câmara, ela tem uma planilha com a lista do preço máximo que todas as farmácias no Brasil podem cobrar sobre determinado medicamento. Então, na verdade, o que essas empresas muitas vezes fazem é colocar esse preço máximo como se fosse o preço a ser cobrado do consumidor, e ali, quando o consumidor digita o CPF, o preço entraria no preço normal, que é o preço de mercado mesmo daquele determinado medicamento. Então, essa prática também é uma prática perigosa, uma prática abusiva, e que essas empresas têm feito, né, esse tempo todo com relação aos consumidores. Elas inventam
um desconto fictício, que aquele preço daquele produto não vai ser cobrado no valor máximo, é óbvio, elas inventam um desconto fictício e acaba muitas vezes exigindo que o consumidor ou coagindo o consumidor a digitar o número do seu CPF para obter aquele desconto ali naquele determinado estabelecimento. Então, essa denúncia feita por essa jornalista é extremamente séria, extremamente grave, né? E a maioria dos consumidores não tem sequer conhecimento disso, já que quando você digita o número do CPF ali na drogaria, em nenhuma delas é informado que você está criando um banco de dados com todas as suas informações sensíveis para a empresa poder utilizar da forma que ela bem entender. Então, esse é um elemento extremamente importante dessa discussão sobre a digitação do número de CPF nessas farmácias, nessas drogarias, em que você tem ali muitas vezes informações sensíveis sobre o consumidor. O tipo de consumo que um consumidor faz num determinado estabelecimento, principalmente numa drogaria ou numa farmácia, pode me revelar muita coisa sobre aquele consumidor. Por isso que essa informação tem que ser protegida. Por isso que essa informação é uma informação muito séria e muito grave. Então, essa denúncia que o UOL faz sobre esse tipo de prática, né, dessa farmácia e de quase todas as farmácias do Brasil, elas precisam ser investigadas, elas precisam ser analisadas pelos órgãos públicos e também pelos próprios consumidores, para a gente pressionar essas empresas a não realizarem esse tipo de prática. Ou seja, se o consumidor quiser fornecer esse dado, tudo bem, não tem problema nenhum. É um direito dele, ele pode fornecer. Mas que isso fique claro para o consumidor, para que o consumidor saiba realmente que aquela empresa possui um banco de dados com relação às informações daquele consumidor. Eu vou deixar na descrição do vídeo aqui os links para você conseguir essas informações dessas principais empresas de farmácias aqui do Brasil. Tá? Então a gente tem lá Pacheco, tem Droga Raia, Drogazil e algumas outras. Eu vou deixar na descrição do vídeo, além do link da reportagem do UOL, eu vou deixar também o link dessas empresas para que você consiga, primeiro, obter quais são os dados que essas empresas guardam a seu respeito, e segundo, para você tomar a providência que você quiser a respeito desses dados, inclusive pedir a exclusão desses dados do cadastro dessas empresas, né? Agora, vai saber realmente se essas empresas vão excluir ou não esses dados do cadastro, né? Então fica aí essa dica para os consumidores. Essa é uma informação extremamente importante, já que praticamente todas as farmácias hoje estão exigindo a digitação do número do CPF, condicionando isso a um desconto fictício, que já é por si só uma prática abusiva.